Pai, a quem servimos com amor, com gratidão, porque o Senhor nos trouxe grande e poderosa salvação. Esse momento fala conosco, Senhor, em tua grande graça. Alcança os nossos corações, despertando-nos para o mover do teu Espírito Santo, para que, meu Deus, venhamos a nos devotar à oração e esperar de Ti coisas grandes, Senhor, porque Tu és o mesmo. Particularmente a salvação de vidas, a santificação do Teu povo e também as maravilhas, Senhor, que se operam por Tua presença entre nós. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Miqueias, no capítulo de número 2, versículo de número 7. Antigo Testamento, no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Podeis assentar. O profeta Miqueias, sob inspiração de Deus, faz aqui uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica não objetiva tanto obter uma informação que não se saiba, mas objetiva acordar as pessoas para o óbvio que deveriam saber. Então pergunta Miqueias: porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? Há uma tradução que diz: porventura há o Espírito do Senhor se restringido? O Espírito de Deus, porventura, se encolheu, diminuiu sua expansividade, diminuiu a sua ação? Notadamente, a resposta que se espera a essa pergunta é não. E o profeta não espera pela resposta, porque ele já sabe qual é, mas quer provocar pela pergunta que as pessoas pensem no que é óbvio e que lhes está escapando, que o Espírito de Deus não pode ser encurtado, retraído, diminuído em sua ação, nem o fará por decisão própria, nem o fará porque nós o possamos restringir. Ele é soberano em suas ações, porque é Deus, e nós não temos nenhum poder de restringi-lo, a não ser em nossas vidas, não dando lugar para que ele opere, mas não nas possibilidades que ele tem neste mundo, porque faz o que quer e quando quer. Nós, entretanto, é que podemos, como o Espírito de Deus é pessoal e relacional, entristecê-lo, extingui-lo nas nossas vidas em prejuízo próprio, mas com isso não teremos diminuído o Espírito Santo em si mesmo, suas possibilidades, suas ações, que continuarão livres para que ele possa agir como quer e quando quer. Neste momento aqui, na época de Miqueias, alguns estavam tentando calar os profetas, é por isso que a pergunta é feita. Alguns estavam tentando impedir os profetas que, inspirados por Deus, pronunciavam suas palavras de o fazerem. Mas Miqueias diz assim no capítulo 3, verso 8: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
Não apenas aqui ele mostra que ninguém poderia retrair os profetas ou impedir o Espírito Santo de por eles falar, até se matassem um, Deus levantaria outro, mas aqui também ele identifica a principal ação do Espírito de Deus em matéria de capacitação para as nossas vidas em serviço a Deus. Obviamente, o que de mais especial faz o Espírito Santo é comunicar-nos a vida de Cristo quando nos convertemos e assim nascemos de novo. É continuar lapidando o nosso ser no processo de santificação. Mas quando falamos do Espírito Santo na obra de Deus, quando Ele nos reveste de poder, quando somos batizados no Espírito Santo, obviamente esta experiência nos introduz na esfera dos dons carismáticos, das possibilidades miraculosas, mas aquilo que é mais destacado na Bíblia em relação a este revestimento de poder, a esta capacitação para serviço, é um novo modo de se pregar. Não é um modo externo, não é uma mudança de conteúdo do Evangelho que continua o mesmo, mas é uma unção especial que há de estar sobre o pregador. Ao receber o Espírito Santo lá no Jordão, Jesus entrou numa sinagoga e fez menção ao cumprimento nele da profecia de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu para anunciar. Lá no dia de Pentecostes, sendo cheios do Espírito Santo, os discípulos pregaram. No caso, Pedro levantou sua voz e pregou. Em Atos 4:31 diz: foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. E aqui Miqueias diz: eu estou cheio do Espírito do Senhor, cheio de poder, de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O que nós precisamos é de unção do alto para comover os corações, para aquecer consciências adormecidas, para que os nossos ouvintes sintam o impacto da persuasão do Espírito e contrição que leva ao arrependimento. Precisamos testemunhar de Cristo de modo a projetá-lo diante do nosso ouvinte, para que ele então fique comovido e abra o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós cremos também nas múltiplas operações do Espírito Santo ainda hoje, nos dons carismáticos. Nós cremos num Deus de milagres que não se limita por períodos, que não se encaixota dentro das previsões humanas. E nós vamos nessa noite destacar a liberdade do Espírito Santo de Deus no agir, bem como a atualidade da ação do Espírito Santo, porque ele não encurtou-se, ele não se restringiu, ele ainda opera no nosso meio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. A igreja romana é uma igreja que caracteriza-se por coisificar o Espírito de Deus, por tentar fazê-lo fisgado por elementos físicos, constatáveis pelos sentidos. É uma igreja que nega esta ação livre do Espírito Santo, fazendo-o depender nas suas ações da intervenção da instituição religiosa, como se o Espírito Santo estivesse instrumentalizado, domesticado pela igreja, através, particularmente, dos chamados sacramentos. Nós acreditamos que o batismo é um símbolo exterior e uma obra interior. O batismo não regenera. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, ele diz que o batismo não é o despojamento da imundície da carne. O batismo não realiza nenhuma ação regeneradora em nossas vidas. Mas pastor, lá em João 3 fala de nascer da água e do Espírito. Mas a água ali não é o batismo, é a palavra de Deus, conforme Efésios 5:26. Que diz que a igreja foi lavada com a lavagem da água pela palavra. De fato, o Espírito Santo tem uma ferramenta de trabalho, mas não é a água do batismo, não são elementos físicos, não. Ele tem por instrumento de trabalho a palavra de Deus. A Bíblia diz que a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, é a palavra de Deus. Pedro diz que nós renascemos não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra
palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. De fato, o Espírito Santo opera através da palavra. Por isso que tem uma ligação entre a pregação ungida e o Espírito Santo. Ele traz força ao que dizemos. Ele faz a palavra tornar-se uma espada afiada de 2 gumes que atinge o coração do homem. Há uma ligação entre o Espírito Santo e a palavra, porque a palavra não está aprisionada também pela igreja. A palavra de Deus é livre, viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes. A palavra é soberana. Deus diz: minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para o que eu a enviei. A igreja romana também tenta domesticar a palavra, dizer que foi ela que nos deu a Bíblia, que só ela pode interpretar a Bíblia. Mas nós não cremos que a Bíblia está fundamentada na igreja, mas sim que a igreja está fundamentada na palavra. A palavra é a anterior. A palavra é que nos uniu. Jesus diz em João 17: deis a tua palavra, e oro não somente por eles, mas também por aqueles que pela palavra que eu dei a eles e que eles vão pregar, não te creem em mim, para que seja um na palavra. A unidade da igreja é baseada na palavra. A palavra é anterior à igreja. Os apóstolos foram apóstolos porque Jesus lhes deu a palavra. Eles deram expansão à igreja porque pregaram a palavra que Jesus lhes deu. E eles não têm poder e não tiveram poder de mudar a palavra. Por isso que Paulo diz: ainda que eu mesmo, um anjo do céu, desse anuncie outro evangelho além desse, seja anátema. Porque a palavra de Deus é livre e soberana. E o Espírito Santo, livre e soberano, atua através da palavra. Mas a Igreja Católica quer domesticar a palavra e quer domesticar o Espírito Santo, na sua visão equivocada. Então eles dizem que existe o que eles chamam de graça infusa. Note, eles nem se referem ao Espírito Santo chamando-o pelo nome, chamando-o de maneira pessoal, mas tratam nos sacramentos como se fosse uma substância, uma graça infundida na água batismal, uma graça que se transmite mediante a água batismal. Para nós, graça é uma disposição de Deus para conosco, favorável, de nos receber, de nos acolher por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Para eles, graça é uma coisa infundida, colocada, como se fosse substancial, confunde-se com o Espírito Santo, mas chamada assim, graça infusa, parece uma coisa e não o Espírito do Senhor. E supõe eles que esta graça regeneradora se transmite pela administração do batismo, de maneira que ninguém é regenerado se o sacerdote não batizar. O Espírito Santo fica à mercê do sacerdote que administra o batismo, e ele age através de um elemento físico, que é aquela água batismal. Na visão católica romana, o sacerdote tem o poder de, por sua invocação, transubstanciar a hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O Espírito Santo vem por solicitação do sacerdote, como se lhe estivesse submisso, e faz essa transformação no elemento físico. E as pessoas imaginam, ao ingerir a hóstia, que estão comendo o próprio Cristo. Há na doutrina sacramental romana uma tentativa de aprisionar o Espírito Santo nos elementos físicos. Ele atua sob a invocação sacerdotal, sob a palavra de ordem do sacerdote, mas nós não queremos aceitar este encurtamento do Espírito Santo, porque a Bíblia não prega isso, porque estas doutrinas não são bíblicas, porque a água ali não tem espírito nenhum, só tem H2O. Encurtar-se-á o Espírito, restringir-se-á o Espírito de modo nenhum. Esses dias eu tive um ligeiro debate com uma pessoa que, quando eu falei que o Espírito Santo foi que ficou no lugar de Cristo e é o vigário de Cristo, não o Papa. A Escritura diz: eu irei, deixarei outro Consolador. Jesus não disse que seria o Papa, que seria o seu sucessor, substituto, vigário, e a palavra vigário quer dizer substituto, mas sim o Espírito Santo. E a pessoa disse: não, mas é o Espírito Santo mesmo. Mas o Espírito Santo na figura do pontífice, do Papa.
Quando falamos que o Papa é infalível, disseram os que me questionavam, é o Espírito Santo nele. O Espírito Santo fala através do Papa. O substituto de Cristo é o Espírito Santo e o Papa. O Espírito Santo através do Papa. O Espírito de Deus aí fica limitado a um homem. Nós não encontramos base nenhuma para isso. Quando Jesus fala que Ele irá enviar um Consolador, Ele não diz que enviará para Pedro, Ele não diz que enviará para o Papa, Ele diz que enviará para toda a igreja. Eu vos enviarei outro Consolador, que ficará convosco, no plural, para sempre. Ele vos guiará, não é a uma pessoa, a Pedro, Ele vos guiará, a igreja inteira, a toda a verdade. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Se eu não for, Ele não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei para vocês. No dia de Pentecostes, não somente Pedro, mas todos, diz a Bíblia, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aliás, na carta de Paulo aos Gálatas, encontramos o apóstolo Paulo repreendendo Pedro, dando notícia de que repreendeu Pedro por posições equivocadas que ele assumiu. O Espírito Santo não pode ser localizado num homem, ser limitado à figura de um homem, mas a igreja romana quer enquadrar o Espírito Santo dentro de sua estrutura, limitá-lo às suas possibilidades, de maneira que ele falaria infalivelmente apenas pelo Papa, de maneira que a Escritura só poderia ser interpretada pelo Papa, de maneira que a ação regenerativa de Deus seria através da presença de um sacerdote, mediada por uma água sacramental da igreja, mediada pela missa, pela transubstanciação. Há uma tentativa tão evidente de a igreja romana imobilizar o Espírito Santo em suas formas, que eu vou lhes dizer uma coisa: o crisma da igreja romana é como se fosse a formalização antibíblica do batismo do Espírito Santo. Para a igreja romana, no batismo a pessoa é regenerada, seria o nosso novo nascimento, mas depois ela precisa de uma segunda experiência de plenitude do Espírito Santo, que seria no evento do crisma, como se o crisma fosse o batismo do Espírito Santo. Essa é uma das coisas complicadíssimas para a teologia dos chamados católicos carismáticos, onde eles vão enquadrar o que eles chamam lá de batismo no Espírito Santo, procurando se assemelhar a nós, dentro de uma doutrina que prevê dois momentos formais de entrada do Espírito Santo: o batismo e o sacramento do crisma. Por outro lado, nós vemos que no culto da igreja romana, na missa, tem um momento responsivo, aquele momento em que, com uma folha de papel, a comunidade responde palavras. Durante o momento em que o padre fala, tem um momento em que todos dizem graças a Deus, que dizem determinadas expressões. Isso é uma lembrança do tempo primitivo, quando a igreja dava glória a Deus e aleluia espontaneamente, como agora. Crisóstomo, pai da igreja, ele dizia isso, ele dizia: olha, no nosso tempo há pessoas que dizem glória a Deus, aleluia, mas de modo formal, em momentos específicos do culto. Isso é só uma lembrança de um tempo em que as pessoas diziam isso espontaneamente. A igreja romana, portanto, tenta domesticar o fervor, convertê-lo em liturgia, materializar o Espírito Santo dos sacramentos, personificar o Espírito Santo no Papa e dizer que o Espírito Santo apenas opera dentro da sacramentologia, das formas litúrgicas e debaixo da autoridade do papado. Na verdade, irmãos, essa igreja está morta e não sabe que está. Só tem fórmulas, mas não tem o Espírito Santo. Tem água que as pessoas atribuem a ela alguma coisa que não está lá por superstição. Tem um Papa que se julga infalível, mas é um nome comum. Portanto, ali nós temos uma tentativa de
fazer desaparecer o Espírito Santo. Mas muitas igrejas evangélicas também tentam inculcar o Espírito Santo. Igrejas cessacionistas que não acreditam na continuidade dos dons espirituais, que não acreditam que Jesus batiza no Espírito Santo e fogo ainda hoje, que não acreditam na unção sobrenatural de Deus disponível aos que oram para recebê-la e para que preguem o Evangelho com eficiência. Pessoas que tentam dizer que aqueles grandes acontecimentos noticiados no livro de Atos são restritos a uma época passada. Eu quero dizer uma coisa: os reformadores protestantes, eles não eram antagônicos à possibilidade de Deus operar milagres em seus dias. Até episodicamente falam de alguma coisa sobrenatural, falavam de alguma coisa sobrenatural. Mas a reforma viveu num momento de transição. Ela viveu entre a Idade Média e a modernidade. O período da Idade Média era um período de crendices. As pessoas acreditavam em milagres, mas elas acreditavam de maneira supersticiosa, acreditavam de maneira paganizada. Havia culto às relíquias, atribuía-se milagres a ossos deixados pelos mártires, a objetos especiais. Ali nós temos um período negro de superstições e crendices. A modernidade é o contrário. A modernidade é a reação drástica a isso que vai para o outro extremo. A modernidade é caracterizada pela cientificidade da visão de mundo, pelo cientificismo. Ou seja, só é real, só existe o que a ciência pode detectar, explicar. O que não é subjugado pela ciência é inverídico, é boato, é mentira, ou então é alguma coisa que a ciência ainda não tem ferramenta para explicar, mas há de explicar. O homem moderno não espera por milagres, grandes intervenções de Deus, reputa as narrativas bíblicas dos grandes acontecimentos miraculosos como sendo bobagens que pessoas inventaram. A reforma viveu entre uma coisa e outra, aconteceu, melhor dizendo, entre uma coisa e outra. Durante a reforma, os protestantes, os reformadores, procuraram abolir as crendices, as superstições que dominaram o período medieval, mas não abraçaram o extremo oposto da modernidade, o cientificismo. Eles continuaram acreditando na possibilidade das ações de Deus no mundo sobrenaturalmente, mas dentro da moderação bíblica, sem as extravagâncias da Idade Média, sem as limitações incrédulas da modernidade. Mas quando a modernidade chega, ela chega com força avassaladora, domina as universidades, não apenas em países protestantes, em países católicos também, e como terem acontecido aquelas coisas que estão na narrativa bíblica, os grandes feitos do Antigo e do Novo Testamento, as grandes maravilhas de Deus que estão celebradas, festejadas no texto bíblico. Apareceram alguns teólogos, como Rudolf Bultmann, que defenderam o que eles chamaram de desmitologização. O que eles diziam? Eles diziam, bem, nem tudo na Bíblia aconteceu como está narrado. Se quis às vezes transmitir verdades espirituais com ilustrações, e aí se fez narrativas, mas essas narrativas são mitológicas, essas narrativas são ilustrações. Não é que a Bíblia, dizem os que seguem Bultmann, estava mentindo. Ela estava apenas usando uma linguagem que não nos é comum hoje. Ela estava apenas transmitindo uma mensagem por meio de ilustrações. Então eles criavam aquelas histórias miraculosas para ilustrar verdades espirituais. E nós temos que ler a Bíblia hoje, assim dizia Bultmann e seus seguidores, descascando, entendendo, não, isso aqui foi para ilustrar, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui não aconteceu. Queria ele manter a suma do Evangelho, mas ficou muito pouco
quando ele começou a descartar inúmeros eventos sobrenaturais, dizendo que não aconteceram, eram apenas ilustrações, inclusive a ressurreição de Cristo. Movimentos como esses cresceram na Europa, chegaram aos Estados Unidos, e houve uma reação a isso, proveniente daqueles que ficaram conhecidos como fundamentalistas, conservadores. Essa palavra fundamentalista hoje é associada ao mundo islâmico, mas ela pertence ao mundo evangélico em sua origem. Aqueles que queriam voltar aos fundamentos, sustentar que a Bíblia dizia exatamente o que quis dizer, que os fatos narrados na Bíblia eram históricos, não meras ilustrações, mas eram fatos verdadeiros. E os que defendiam isso tinham, entretanto, um grande problema: é que eles não viam os milagres acontecerem com frequência em nosso tempo. E aí fizeram um ajustamento pela teologia. Eles disseram: bem, tudo que a Bíblia diz aconteceu, mas aconteceu até o tempo dos apóstolos. Agora Deus não mais opera assim, agora Deus não mais faz assim. E criaram inúmeras teorias que não estão no texto bíblico, mas na cabeça deles, para encontrar motivos para dizer que os grandes milagres já não mais acontecem em nosso tempo, que os dons espirituais, particularmente os mais miraculosos, desapareceram. E estas pessoas defendem coisas tão sofisticadas que nenhum leitor simples da Bíblia vai chegar à conclusão a que eles chegam se não tiver a mentoria deles para desorientar. Verdade seja dita, se alguém ler a Bíblia sem influência de nenhuma teologia dessa daí, não vai encontrar nenhuma razão aqui para dizer que Deus ainda não faz as mesmas coisas. Não vai encontrar. São teorias fabricadas, inventadas pelo homem, revelam uma profunda criatividade humana, teórica, mas eles colocam na Bíblia o que não está lá. Essa interpretação é também uma tentativa de encurtar o Espírito, sendo que aqui você não quer encurtar o Espírito para colocá-lo dentro de um elemento sacramental. Você não está encurtando o Espírito para colocá-lo dentro de uma figura personificada como a do Papa. Você não está encurtando o Espírito para colocá-lo dentro de uma instituição eclesiástica como faz Roma. Mas você está tentando encurtar o Espírito para colocá-lo dentro de uma teologia inventada pelo homem. Muitos têm tentado encurtar o Espírito, restringir o Espírito aos limites da sua teologia inventada, criada. Tentam encaixotar o Espírito Santo ali. O Espírito Santo para eles é um credo, é um ponto do credo. Eu vejo hoje, irmãos, que a proliferação de muitos seminários que defendem coisas desse tipo tem sido um grande embaraço para a Igreja de Jesus, porque as pessoas já saem cheias de conhecimento teórico, mas indispostas a crer nas grandes ações de Deus. Por isso, eu digo, muito mais importante do que você conhecer livros de teologia onde os homens inventam e reinventam coisas que não estão na Bíblia, é você conhecer a Bíblia, a letra da Escritura, o está escrito. Jesus venceu o diabo no deserto como está escrito, com a citação simples da Bíblia. Nem interpretação ele fez, o diabo tinha que entender porque é clara a Escritura. Nós temos que nos apegar a este livro. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão se apegando a teorias teológicas. As pessoas estão se apegando a estas coisas nas quais encontram razão, uma para se gloriar diante da outra. Eu conheço isso, eu sei disso, eu tenho essa explicação sofisticada aqui, mas nós não podemos entrar nessa atmosfera do orgulho, da vaidade. Nós temos que nos apegar à Escritura Sagrada. E digo para os irmãos que os chamados pentecostais, os renovados, leem a Bíblia com maior liberdade do que estes, porque estes leem a Bíblia toda hora colocando suas teorias para que faça sentido que aquelas coisas aconteceram naquele tempo e não aconteçam agora.
nós lemos a Bíblia com liberdade, sem isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a sensação de ver a nossa igreja hoje, não uma igreja do passado. Tem gente por aí que lê a Bíblia e ouve falar de uma igreja que está muito longe da dele hoje, porque ele não vê continuidade. Não, lá podia acontecer isso, na minha não pode acontecer, ele não lê continuidade. Mas nós lemos a Bíblia, irmão, sem vê-la como um livro antigo. Vemos como um livro atual, porque nós vemos a continuidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Espírito Santo não se encurtou, não se restringiu. Podemos ler a Bíblia com liberdade, porque cremos na continuidade. Porque cremos na continuidade do que está na Escritura Sagrada. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos essa sensação muito forte de continuidade. Em Atos, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: Atos 1, versículo 1. Lucas diz: fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas refere-se ao Evangelho que escreveu como sendo seu primeiro tratado. O segundo tratado seria o livro de Atos. E ele diz: no Evangelho eu contei o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por que começou? Ele diz: porque eu vou mostrar o que ele continua fazendo agora. O livro de Atos é para mostrar que Jesus continua fazendo. No Evangelho eu contei o que ele começou a fazer, mas eu vou continuar aqui o que ele está fazendo. Quando você lê o livro de Atos, percebe que todo o enredo encaminha-se para Paulo, que vai a Roma por uma profecia para testemunhar perante César. E você lê todo o livro de Atos esperando por esse momento. Em que momento Paulo vai chegar a Roma e testemunhar perante César, conforme há uma profecia? A leitura é nessa direção, mas o livro de Atos termina antes que Paulo chegue diante de César. Nem a morte de Paulo é narrada, termina assim o livro de Atos. No capítulo de número 28, versículo 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quando vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos termina bruscamente. A história está inconclusa, a história está incompleta. Aquilo que Lucas colocou no nosso coração o desejo de saber, ele não informa. Por que, pastor? Foi uma falha de Lucas? Uma parte do livro de Atos se perdeu? Não, porque foi inspirado por Deus o livro de Atos, e porque Deus, pela sua providência, é o guardião da Escritura, para que o que nos é importante nela não esteja perdido. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, termina bruscamente, para que saibamos que a história continua, para que saibamos que o livro de Atos continua através da igreja, que não tem um encerramento, porque está em aberto, porque Deus ainda opera, porque o Espírito Santo de Deus ainda opera no nosso meio. Em Atos 2, eu citei na quinta-feira passada, Pedro diz, referindo-se às línguas: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, e o Senhor derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É para os últimos dias, é para agora. Deus está derramando do seu Espírito. Deus está operando em nossos dias, na vida daquele que crê, porque não houve mudança, porque o Espírito de Deus não se encurtou para entrar nas nossas fórmulas, para entrar na nossa dogmática, para entrar na nossa teologia incrédula. O Espírito de Deus continua operando poderosamente em nós. Lá em João, no capítulo de número 11, nós temos uma coisa interessante. Eu sempre uso essa passagem porque ela é muito elucidativa. É quando Lázaro morre, o amigo de Jesus.
João 11, versículo 20. Jesus vai até lá, mas ao chegar, Lázaro, que estava enfermo, já tem morrido. Diz assim a partir do verso 20 de João 11: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero parar aqui para lhe chamar a atenção para uma coisa. Note, Marta manifesta que tem fé em Jesus, mas para o passado. O Senhor já morreu. Se tivesse chegado antes, teria curado. Se fosse antes, quando ele estava só enfermo, se tu tivesse chegado antes, teria curado, mas agora ele já está morto. É o que muitos hoje defendem, uma fé em Jesus só para o passado. Se fosse o tempo dos apóstolos, teria acontecido agora um grande milagre, mas agora não mais. Mas agora não é mais aquele tempo. Se fosse naquele tempo. Continua o diálogo, versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora ela cria para o futuro, só não cria para o presente. O presente é tenso, irmãos. Senhor, se fosse antes, teria sido curado. Jesus disse: mas ele vai ressuscitar. Se eu sei, lá nos últimos dias, lá no último dia, no final de tudo. Cria em Jesus para o passado e para o futuro. Muita gente diz durante o milênio os milagres vão voltar a acontecer. Depois que a igreja foi arrebatada, Jesus vier no final da tribulação em glória, estabeleceu o seu reino, aí acontecerão grandes milagres. Mas agora não. Quer dizer, Jesus opera no tempo dos apóstolos, Jesus opera no milênio, mas não opera agora. O agora é que é tenso, irmãos. É muito fácil a gente dizer que tem fé jogando as possibilidades da nossa fé para o passado ou para o futuro. Em Atos 4, nós temos uma oração muito importante, porque a oração lá é assim: Senhor, leva em conta as ameaças que nos estão sendo feitas. Olha para as ameaças que nos estão sendo feitas. Enquanto estendes a tua mão agora para operar sinais e prodígios. Em nome do teu santo servo Jesus. Aparece a palavra agora. A Bíblia diz que o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, saíram pregando com intrepidez a palavra de Deus. Nós precisamos de gente, irmãos, que tenha fé para agora. Para agora. A teologia arranja um jeito de invernizar a sua incredulidade. Você diz: não, eu prego o Deus de milagres lá naquele tempo, para frente. Mas Deus quer que você creia agora. É agora a hora decisiva, é a hora de crer, é agora. E continua o texto, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Alguém vai me dizer o seguinte: pastor, está vendo? Jesus estava falando em sentido espiritual. Porque agora ele está falando em sentido espiritual. Sua ressurreição é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá. E quem crê em mim e vive, nunca verá morte espiritual. Está vendo em sentido espiritual. Mas se você continuar a narrativa, você vai ver que Lázaro de fato foi ressuscitado. Por que é que Jesus disse a coisa aqui no sentido espiritual? Porque, irmãos, o sentido espiritual ainda é mais grandioso do que o sentido físico. Jesus está dizendo: se eu posso fazer um morto espiritual reviver, eu posso fazer um morto físico reviver. Porque trazer um morto físico à vida ainda é mais fácil do que trazer um morto espiritual à vida. Ele fala sobre o que ele faz no âmbito espiritual, porque é mais difícil. No nosso tempo as coisas se inverteram. As pessoas acham fácil acreditar em coisas assim abstratas, espirituais. Jesus dá paz ao nosso coração. Jesus consola, eu acredito. Agora o milagre ela não acredita. Na verdade é mais
fácil acreditar no milagre do que em Jesus no nosso coração. Veja só, unido ao nosso Espírito, nos dá a paz que vem do céu, que excede todo entendimento. Se você não crê na possibilidade de um milagre, você não pode estar crendo na realidade espiritual, porque ela é superior. Mas pastor, não parece ser assim. Tem aquele episódio que Jesus olha para o paralítico e diz: perdoa-te são os teus pecados. E os fariseus questionam, dizendo: este homem está blasfemando, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus diz: qual é o mais fácil? Dizer ao homem: perdoa-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados sobre a terra, eu te digo. Aí fala para o paralítico: levanta-te e anda. Alguém vai dizer: pastor, nessa parte aí, levantar e andar, Jesus disse que era mais difícil do que dizer perdoados são os teus pecados. Não, entenda, Jesus, perdoar os pecados é muito superior, tanto que os próprios fariseus admitiram: só pode perdoar pecados se for Deus. No Antigo Testamento, profetas tinham feito milagres. Jesus está falando ironicamente, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês acham que eu estou falando só da boca para fora, que eu sou um enganador, eu não estou perdoando ninguém. Agora eu pergunto a vocês: se eu tiver a intenção de enganar, qual é o mais fácil para mim? Dizer perdoados são os meus pecados ou levante e ande? Se fosse enganar. Mas na verdade perdoar pecados era muito mais do que fazer um paralítico andar. Se Jesus pode perdoar pecados, ele pode fazer um paralítico andar. Se Jesus pode fazer um corpo espiritual renascer, ele pode fazer um corpo físico ressuscitar. Porque a obra espiritual é muito mais sobrenatural. Então hoje em dia tem gente que diz: o espiritual ele faz, mas os milagres físicos não. É uma inconsequência. É dizer que ele prepara um banquete e não sabe cozinhar um ovo. É dizer que ele sabe curar o câncer e não sabe curar uma febre. Meus irmãos, se ele faz o espiritual, ele faz o físico, porque é muito superior o espiritual ao físico. E Jesus vai ressuscitar Lázaro para aquela mulher acreditar que ele também podia fazer isso que ele disse espiritualmente. Ao contrário, para que você saiba que espiritualmente eu faço isso, vamos fazer esse homem aí reviver. Veja aí, João 11, a partir do versículo de número 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus: tira a pedra. Mas está cheirando mal, está em decomposição. Eu não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? E ele chama Lázaro, e Lázaro ressuscita dentre os mortos. O nosso Deus não é o eu fui, não é o eu serei, é o eu sou. Aleluia! Ele é o Deus do agora, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus que escuta as orações e pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se não vemos, é por causa da nossa fé debilitada, iludida por más doutrinas. Porque Jesus dizia: seja conforme a tua fé. Nós temos que estimular uns aos outros a crer, irmãos, a crer no Deus que opera. Nós temos que ousar, nós temos que esperar de Deus grandes coisas, porque o nosso Deus é grande. Nunca se gastou tanto tempo com apologética. O que é apologética, pastor? A defesa, no caso da apologética cristã, a defesa da fé. Livros e mais livros para defender que Jesus ressuscitou, fazendo análises históricas dos eventos, das testemunhas, para mostrar que a Bíblia é fiel e digna de aceitação. Os apóstolos não tiveram necessidade de muita apologética, não, irmãos, porque eles confirmavam com milagres.
No dia de Pentecostes, Pedro fez uma apologética bem rápida. Disseram que eles estavam bêbados. Pedro disse: não. A essa hora do dia, não deu para ninguém beber e ficar embriagado, não. Só foi essa a apologética dele. Depois ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia! O que vocês estão vendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias o Senhor derramará o meu Espírito sobre toda a carne. Esse Jesus que vocês crucificaram foi exaltado à destra do Pai. Deus não fez seu em Cristo. E exaltado à destra do Pai, Ele derramou isso que vai dar para verdes e ouvintes. Se Ele não ressuscitou, expliquem o que aconteceu aqui. Compungido, as pessoas diziam: que faremos, varões e irmãos? Eles arrependam-se, confessem o nome de Jesus, se batizem nas águas e sejam cheios do Espírito Santo como nós. Mais adiante, um coxo é curado. E quando a multidão se ajunta, Pedro diz: ó, foi no nome de Jesus. Vocês ouviram? Eu disse: nome de Jesus. Foi em nome de Jesus do Nazareno que esse homem está de pé. Se Jesus não está vivo, como é que eu mencionar o nome dele? Este coxo andou. Não precisava de muita sofisticação, não, irmãos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E nós temos aqui um exemplo muito interessante em João capítulo de número 9. Tem um cego de nascença que é curado por Jesus. O cego era um homem simples. E os fariseus queriam encaixotar o Espírito Santo na teologia dele. Contados os fariseus, porque estava se difundindo a ideia de que o cego fora curado por Jesus. Isso ia fazer o ministério de Jesus crescer e ser conhecido. Aí em João capítulo 9, versículo 24 diz assim: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Chama o cego aí, vamos falar com ele. Os fariseus. E disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Não tinha como negar a cura do cego. Eles disseram: dá glória a Deus, foi Deus que te curou. Esse homem não pode, não, esse homem é pecador. Não tinha como negar o fato, tinha que ter uma explicação. Deus fez isso, mas este homem não fez. Este homem é um pecador. O cego, obviamente, não cria que Jesus era pecador, irmãos. Mas o cego não ia discutir teologia com os fariseus. Ele não tinha sofisticação de conhecimento para uma discussão. O cego foi logo com milagre. Versículo 25: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. O cego a gente vai já ver, ele não acreditava que Jesus era pecador, acreditava que Jesus era de Deus, mas ele está falando de maneira irônica com aqueles fariseus, e ele vai continuar irônico. Ele aqui diz: olha, se ele é pecador, eu não sei, mas vocês têm um grande abacaxi para descascar. É que antes de eu me encontrar com ele, eu era cego, e agora eu vejo. Versículo 26: e tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí o cego ironiza, que agora não é mais cego, né? Respondeu-lhes: já vos disse, não ouviste. Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazermos também seus discípulos? Tem crente, irmãos, que perde um tempo com discussão. Esse cego aqui é dos meus, não gosto de muito tempo, não. Eles já perguntaram, eles estão perguntando de novo: vocês querem ser crente também? Querem seguir também? Versículo 27: respondeu-lhes: já vos disse, não. Já li o 27, 28. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem, irmãos, o cego curado, é interessante, ele não passava para outro argumento, não, ele voltava de novo. Olha aí, versículo 30. O homem respondeu e disse: nisto
pois, está a maravilha, que vós não saibais onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. O cego aqui não passa para argumento nenhum enquanto esse não foi respondido. Você diz que conhece Moisés, não sabe quem ele é, mas ele curou. Continua aí, versículo 31. Ora, nós sabemos, continua o cego, que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? Ficaram com raiva, porque se orgulharam da sua teologia e seu conhecimento acadêmico, e expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Aleluia. Pregue a mensagem de que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Se você for de uma igreja que não acredita nisso e lhe expulsarem, não se preocupe, Jesus vai atrás de você. Diz aqui o texto. Aleluia. Aleluia. Jesus ouviu que o tinham expulsado, verso 35. E encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens o visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia! Esse é o nosso Jesus! Esse é o Jesus da Bíblia! Que opera nos nossos dias. O Espírito Santo não se encurtou, o Espírito Santo não foi restringido. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, a Bíblia diz o seguinte: 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 6, aliás, a partir do versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, os dons, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Agora note, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia! Ele não faz como a igreja católica quer, não. Ele não faz como o Papa quer, não. Ele não faz como esses teólogos que não acreditam, creem, não. Ele faz como quer. Em João capítulo 3, nós temos Jesus falando sobre o novo nascimento com Nicodemos. Nicodemos, irmãos, era um homem daquele tempo, mas parece um homem moderno. Porque a característica do homem moderno é que ele quer descobrir em tudo a relação de causa e efeito. Ele não é muito simpático ao sobrenatural, deve ter alguma causa, tem algum mecanismo, como é que acontece isso? Essa é a mentalidade do homem moderno. E Jesus diz a Nicodemos: tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos: como é que pode ser isso? O homem é intelectual. Como é que pode? Como é? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e tornar a nascer? Ele queria um mecanismo científico para aquilo ali. Jesus disse: não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Nós que Nicodemos, ele pergunta assim no versículo 9. Nicodemos respondeu e disse: como é que pode ser isso? Ele ficou encacetado, ele queria descobrir o mecanismo. Como é isso? Me explique como é que funciona aí. Ele queria que o novo nascimento fosse uma experiência semelhante àquela que se pode observar no laboratório. Como é que pode ser? Eu quero saber o mecanismo. Jesus diz no verso 8: o vento sopra onde quer. O vento é o Espírito Santo. O vento lá sopra onde quer. O Espírito Santo faz do jeito que ele quer.
Aleluia, a liberdade do Espírito. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus, o vento sopra onde quer, você nem sabe de onde é que ele vem, nem para onde vai, você não sabe como é que funciona o vento. Pois é assim que o homem nasce do Espírito. Aí Nicodemo nem ficava engasgado, mas Senhor, como é que pode ser isso? Aí Jesus começa a ironizar para ele acordar, faz uma pergunta retórica, versículo 10. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Está nem sabendo das profecias que falaram que o Senhor faria uma nova aliança, tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne, poria em nós espírito novo. É tão novidade para ti isso que está anunciado na Bíblia. Aí no versículo 12 Jesus disse: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que Jesus quer dizer? Jesus diz: olha, essa experiência que o homem é transformado é uma experiência semelhante a um nascimento. Como tu não tens como entender, eu estou comparando essa experiência com coisa da terra. E tu está engasgado aí. Imagina se eu te falar com a linguagem celestial, como é que acontece? Não vai entender nada. Não vai entender nada. Meus irmãos, Deus faz como quer e quando quer, o vento assopra onde quer, o Espírito de Deus não pode ser encurtado por ninguém. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é ativo no meio da igreja. Uma das coisas que me chamam a atenção no livro de Atos é o seguinte: quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, ao subir das águas, a Escritura diz que ele orou, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, mas diz que antes do Espírito Santo descer, os céus se abriram. Jesus orou e os céus se abriram. O livro de Eclesiastes é um dos livros mais desanimadores da Bíblia. Sabe por quê? Porque o livro de Eclesiastes é o livro dos cientistas. É mostrando o que é a vida debaixo do sol, a vida fechada lá em cima. Tire Deus da história e veja como a vida é. Aí o livro de Eclesiastes é um livro desanimador, porque o escritor diz: olha, eu tive isso, estive aqui, mas tudo é vaidade, não adiantou nada, tudo fica no final, a gente constrói edifício fica, a gente morre, a gente desenvolve, aprende e tal, tem conhecimento, depois morre, todo conhecimento vai embora. Tudo é vaidade debaixo do sol. Observou? Debaixo do sol. Meus irmãos, se a vida tivesse encurralada debaixo do sol, os modernos estavam certos. E tudo aqui era desanimador. A Bíblia diz: se não há ressurreição dos mortos, nós somos os mais infelizes entre os homens. Mas a igreja de Jesus tem céus abertos em cima dela. Jesus orou e os céus se abriram, o Espírito Santo desceu. Aleluia! Agora vejam o que a Escritura diz lá no livro de Atos. De maneira semelhante, quando Estevão está diante do Sinédrio, Atos capítulo de número 7, a partir do versículo 54, e ouvindo eles isto, os membros do Sinédrio que estavam ali para condenar Estevão, e ouvindo eles isto, versículo 54 e Atos 7, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Como é que aquele pessoal da igreja primitiva, na arena de Roma, devorado por animais, dilacerados por fera, cantavam? É porque estavam vendo alguma coisa nele. É porque os céus estavam abertos para eles. Ninguém sabia explicar por que tanta alegria em meio ao martírio, mas é porque eles andavam debaixo de céus abertos. Meus irmãos, nós temos que sair de Eclesiastes e ir para o livro de Atos. Tem muito crente vivendo ali em Eclesiastes, vivendo debaixo do sol. Ele só vê as possibilidades que estão aqui. Se ele não tem sucesso econômico, se ele não tem projeção, se ele não tem espaços para que a sua personalidade se torne evidente, ele lamenta, se sente um fracassado. Ele não espera grandes milagres de Deus, ele não confia na oração, ele não lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus falando ao seu próprio coração. Sua vida cristã é enfadonha, monótona, esquentando o banco de igreja, repetindo um glória a Deus aí que sai na hora que o pastor aumenta mais a voz, mas que não vem lá de dentro. Essas pessoas estão, meus irmãos, perdendo o melhor de Deus. Vamos nos lembrar que nós
está entre nós. Vamos ficar de pé. Aleluia. Ó Deus dos antigos, Deus da Bíblia, dos grandes feitos, olha para nós em nossa pequenez, em nossa finitude, em nossa limitação, Senhor. Mas vê o nosso desejo, vê, Senhor, que o nosso coração arde por ver um grande mover do céu, um grande e poderoso avivamento em nosso tempo. Confirma a tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai. Faz tremer este lugar e faz tremer as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Que possamos esperar grandes coisas, que possamos ousar, Senhor, nos atrever pela fé e esperar no Deus que ainda opera hoje. Nós te pedimos isso, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto se alguém aqui me diz, pastor, eu não sou crente ainda, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Talvez você diga, pastor, eu conheço o Evangelho, estive na igreja, ou então estou na igreja, mas eu estou desviado no meu coração, porque eu estou andando num caminho de desobediência a Deus. Mas eu quero me arrepender hoje, eu quero mudar os meus passos, voltar-me para Deus. Se você quer se reconciliar com o Senhor, onde você estiver, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. Você que quer aceitar a Cristo como teu Salvador, ou se reconciliar com Deus, de onde você estiver, saia e venha. E nós vamos orar por tua vida nessa noite. Podem se assentar, irmãos, nesse momento. Os que tiverem aviso